Olá, seja bem-vindo a IBAL, a Igreja Batista Alto da Lapa. O nosso culto começará em instantes. Enquanto isso, conheça a nossa programação semanal. Aos domingos, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, às 9 horas. E depois da nossa EBD, temos o nosso Café da Comunhão, às 10 horas. E logo depois do nosso café, temos o nosso culto matutino, às 10h30. Mais tarde, ainda no domingo, temos o nosso culto noturno, às 18 horas. E na quarta-feira, às 20 horas, temos o nosso culto de oração. Venha orar conosco. No último sábado do mês, temos o nosso culto de jovens, às 19 horas. Na quarta-feira, por volta das 15 horas, temos o nosso encontro da melhor idade. Participe também dos nossos pequenos grupos, onde temos momentos de comunhão e aprendizado. Na terça-feira, às 19 horas, temos o nosso PG, Projeto de Deus, na Vila Leopoldina. E ainda na terça-feira, às 19h30, temos o nosso PG Shalom na Lapa. Na quinta-feira, às 19h30, temos o nosso PG Aliança, no Alto da Lapa. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, temos o nosso PG Conexão Online, pelo Zoom. E temos também PG de Jovens, às terças-feiras, às 20 horas, online, e aos primeiros e terceiros sábados, às 10 horas, presencial na Vila Ipojuca. Venha servir conosco nos nossos departamentos e ministérios. Aqui na IBAL, nós temos o Ministério Infantil, Turma do Alto, o Departamento de Juniores, o Ministério de Jovens JDA, os Jovens do Alto, o nosso Ministério de Mulheres, o Ministério de Homens, o nosso Departamento de Ação Social, o Ministério de Música, o nosso Departamento de Recepção, o Departamento de Multimídia, o Departamento de Mídias Sociais, a nossa equipe de intercessão e o nosso projeto Hinos do Alto. Aprenda com a IBAL, com as nossas aulas e nossos cursos de inglês, com o curso Everyday, instrumentos de corda como baixo, guitarra e violão, e aulas de teclado. Também temos atendimentos profissionais, como atendimento pastoral com o pastor presidente Saulo Gomes. Temos atendimentos psicológicos com a doutora Sandra Sena e com a doutora Elga Martins. Também temos atendimentos com a nossa nutricionista, a doutora Raquel Diakov. Não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. E prepare-se, porque o nosso culto já vai começar. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor. Nós vamos iniciar o nosso culto nessa noite. Eu queria lembrar os irmãos que está escrito lá no Salmo de número 33, no versículo 1, que diz: exultem ao Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-los. É conveniente, irmãos, para nós que somos justificados por Jesus, que fomos chamados para Ele, das trevas para o seu reino, da sua maravilhosa luz, louvar o teu santo nome. Então eu vou convidar os irmãos a se colocarem de pé e a declararem junto conosco nessa noite a bondade do nosso Deus. Senhor, como o Senhor é bom. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade
Deus. Oh, aleluia, Jesus. Tu és tão bom, Senhor. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Diga que o Senhor é fiel nessa noite, meus irmãos. És fiel em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A tua doce voz que nos guia, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Ah, Senhor, como é bom gozar da tua bondade, Senhor. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. O Senhor é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade do Senhor nos alcança e nos acompanha em todos os momentos, meu irmão. É Ele quem nos sustenta. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, eu entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, eu entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei
Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ah, Senhor, tua bondade que nos alcança, tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas todos os dias. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, porque dependemos do Senhor e queremos, Senhor, viver como verdadeiros adoradores nesse tempo, Senhor. Queremos viver, Senhor, como aqueles que proclamam a tua palavra. Quero dar meu melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor de mim. Dê o melhor pro Senhor nessa noite, irmãos. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser Um adorador por excelência. um adorador por excelência, um adorador por excelência. Nós queremos ser adoradores por excelência. Nós queremos viver para a glória do nosso Deus, glorificá-lo com as nossas vidas. E nós vamos nesse momento, Senhor, exaltar o teu grande e poderoso nome. Nós queremos, Senhor, que o Senhor venha tomar o nosso coração, Deus. Tira, Senhor, de nós o melhor para ti, Deus. Transforma, Senhor, as nossas vidas em um sacrifício de louvor a ti. Esse é o nosso desejo. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá toda minha alma. Eu vivo só
que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Aleluia, Senhor, nós queremos pedir nessa noite que o teu querer seja realizado nas nossas vidas, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, aleluia. Boa noite, meus amados, graça e paz, amém? Que maravilha, que alegria podermos juntos nessa noite adorarmos ao Senhor nosso Deus, exaltarmos ao seu santo e eterno nome e nos juntarmos aqui como igreja do Senhor para celebrar, para bendizer, para glorificar a Ele, a esse que é digno de todo louvor, de toda adoração, amém? Eu quero nessa noite conhecer a Márcia e a Alessandra Martins, né, que estão nos visitando aqui. A Alessandra veio com o João e com a Elane. Prazer conhecê-la, seja bem-vinda, que Deus te abençoe ricamente nessa noite. Volte mais vezes, sempre que quiser. E a Márcia, quem que é a Márcia? A Márcia está ali. Ô Márcia, seja bem-vinda, viu? Que o Senhor fale ao teu coração nessa noite. E nós vamos orar. Quero te convidar mais uma vez, coloca de pé. Amados, temos muitos motivos de gratidão a Deus, muitos motivos para exaltarmos ao nome do Senhor, mas também motivos para clamarmos, para intercedermos uns pelos outros. Por isso eu quero nessa noite já iniciar este culto de louvor, de adoração, mas também um culto de intercessão, um momento no qual a igreja se reúne para orarmos uns pelos outros. É assim que a gente caminha na vida cristã, um cuidando do outro, um abençoando a vida do outro, um intercedendo pela vida do outro. Portanto, nós vamos orar. Eu quero já adiantar aqui os motivos pelos quais nós vamos orar nessa noite. Vamos orar pela recuperação da irmã Carlinda, né, desse AVC. Sua situação é muito delicada, mas nós cremos que apesar da sua idade avançada, o Senhor tem poder para mudar essa circunstância. Então oremos pela vida da irmã Carlinda, a irmã anunciada que fará bateria de exames, né? Já tem também uma idade avançada, estará fazendo uma série de exames bem delicados. A irmã Leda, hoje pela manhã também, pediu oração, vai fazer um cateterismo. Que o Senhor abençoe a vida da Leda, em nome de Jesus, e que esse procedimento, esse exame seja um exame abençoado. Peço aos irmãos que orem pela vida da minha prima, a priminha Rebeca, que está, como os irmãos já sabem, né, na fila para o transplante renal. Que o Senhor abençoe a vida da Rebeca, que possamos orar, interceder pelos enfermos, por aqueles que estão carecendo, dependendo de uma direção da parte do Senhor. Vamos orar também por salvação, meus amados. Esse é o objetivo maior de nós sermos a igreja do Senhor, de sermos uma agência do reino de Deus aqui nesse local. Eu gosto muito do culto da noite, porque é um culto mais informal, a gente tem mais tempo, né? Não tem aquela correria do horário do almoço. Então a gente pode se dedicar um tempo mais estendido para a oração. Vamos orar por salvação, orar pela fase final da nossa construção,
a parte do acabamento final, a parte da documentação, orar pelos ministérios da vida dessa igreja, pela programação de Natal, pela programação de 2026, e os ministérios já estão se programando, e já tem muita coisa boa para acontecer o ano que vem. Orar pela vida dessa igreja, pela frequência nos cultos, tanto da manhã quanto da noite, orar pela união e pela unidade do povo de Deus aqui dessa igreja. Então feche os teus olhos, em nome de Jesus, aí de onde você está, começa a falar com Deus, começa a colocar diante do Senhor a tua vida, coloca diante do Senhor o desejo do teu coração, apresenta diante do Senhor a vida dessa igreja, peça o Espírito Santo de Deus para agir e alcançar cada um de nós com a sua graça, com a sua bondade, peça direcionamento, portas abertas para aqueles que precisam de uma recolocação no mercado de trabalho, de um direcionamento na vida espiritual, na vida emocional. E nós, como igreja, temos o privilégio de interceder ao Deus vivo que tem poder para mudar circunstâncias e situações. Eu quero te dizer, saiba, que o teu clamor, que a tua oração feita aqui neste lugar, nesta noite, tem livre acesso à presença do Senhor. Feche os teus olhos, fala com Deus em nome de Jesus. Ah, Senhor amado, nós te exaltamos, Pai. Nós te bendizemos, glorificamos ao teu santo nome. Te louvamos, Senhor, porque temos livre acesso até a tua presença. Te exaltamos, Senhor, porque o véu da separação foi rasgado e nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual todo joelho se dobra, toda língua confessa que somente Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É nesse nome poderoso, nesse nome que tem autoridade, que nós nos colocamos diante de Ti, como igreja, para unirmos aqui na terra, e cremos que será unido nos céus, para louvor da Tua glória. Visita, Pai de amor, a vida da irmã Carlinda. Toma a irmã Carlinda em Tuas mãos, manifesta o Teu poder, a Tua graça, ó Deus, realiza um milagre, confunda os médicos, mas realiza, Pai querido, uma obra santa e poderosa na vida da Tua serva, supra as necessidades e renova as forças, ó Pai de amor, dos familiares que estão ali cuidando, amparando e protegendo a Tua serva. Ah, Pai de amor, olha para a saúde do Teu povo, visita a irmã Anunciada, nesses exames que ela fará, a irmã Leda, toma ela nas Tuas mãos, ó Deus de amor, que em nome de Jesus tudo aconteça em conformidade com a Tua vontade, e que as Tuas servas sejam amparadas pelo Senhor e fortalecidas por Ti. Visita, Pai querido, a vida da Rebeca, ó Deus, apenas 11 anos, mas já com um desafio tão grande pela frente. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, tenha compaixão, abençoa, direciona, restaura o que tem que ser restaurado, mas fortalece aquela pequena guerreira, para que ela seja um testemunho vivo do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua fidelidade, porque Tu és o Deus que cura, Tu és o Jeová Rafá. Ó Deus de amor, em nome de Jesus, alcança a vida da Rebeca para a glória do Teu nome. Senhor, nós como igreja intercedemos por salvação. Intercedemos, Senhor Deus, para que o Teu Evangelho, ó Deus, que é a verdade, alcance vidas, corações, trazendo entendimento, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação, ó Deus, aquebrantando os corações diante da Tua verdade, para louvor da Tua glória. Que esta igreja seja uma agência de salvação, que esta igreja seja um sinal do reino de Deus aqui na terra, e que vidas sejam alcançadas por meio de cada um de nós, porque queremos, Senhor, ser eficientes em testemunhar do Teu amor, da Tua graça, do Teu Evangelho, das boas novas de salvação para a glória do Senhor. Pai de amor, visita esta igreja, visita esta obra que está em fase final, abençoa a parte documental, repreende, Senhor Deus, todo levantar contrário, ó Deus, todo tropeço que tem se levantado pelo caminho, nós repreendemos, nós quebramos, nós desfazemos no nome poderoso de Jesus e decretamos a falência do inferno, mas a vitória dos céus sobre a vida desta igreja, sobre esta construção, sobre os ministérios desta igreja, ó Deus, desde a menor até a maioridade, ó Deus, desde as crianças até os idosos desta igreja,
que cada faixa etária, ó Deus, que cada líder de ministério, ó Deus, que cada irmão assuma a responsabilidade, o compromisso de te servir, pregando a tua palavra, servindo ao próximo, expressando o amor de Cristo para a glória do Senhor. Te apresentamos, Pai, as programações que estão por vir, as programações de Natal com as crianças, com coral, com tudo aquilo que está sendo preparado com carinho e dedicação para te bendizer e glorificar. Mas, Senhor, que a unção dos altos céus se manifeste por meio de cada integrante, de cada participante, seja do louvor, seja os pregadores, seja, Senhor Deus, as apresentações. Tudo é para ti, para o louvor da tua glória. Por isso, Pai querido, abençoa o teu povo. Senhor Deus, em nome de Jesus, toca no coração dos teus, aqueles que não têm tido um compromisso frequente de estar na tua casa. Temos falado da importância, Senhor, de congregarmos, de estarmos unidos, buscando a união e a unidade que só podemos encontrar em Cristo Jesus. Alcança essas vidas, toca esses corações, traz o teu povo para a convivência e para a frequência constante das programações da tua igreja, para que venhamos nos fortalecer a cada dia para a glória do teu nome. Pai querido, em nome de Jesus, trabalha em cada vida, em cada coração, da direção, Senhor Deus, no âmbito profissional, da direção, Senhor Deus, no âmbito emocional. Renova as nossas forças e dá-nos a cura e a libertação, ó Deus, que o teu Santo Espírito tem a nos oferecer. Que cada vida aqui presente, Senhor, cada pessoa que entrou neste ambiente, seja tocada por ti, seja liberta, seja alcançada e tenha o privilégio de caminhar com o Senhor Jesus, tendo o Senhor como único e suficiente Salvador das suas vidas. Fala aos nossos corações nesta noite. Recebe este culto, recebe, Senhor Deus, este momento de intercessão. Ouve o nosso clamor, mas manifesta o teu poder e a tua graça no meio do teu povo e da tua igreja. É assim que nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar, meus queridos. Eu quero convidar a irmã Ana para vir aqui à frente. A irmã Ana e a irmã Irani estarão aqui à frente, trazendo aqui uma palavra do nosso desafio de missões nacionais, lançando esse desafio que não é apenas delas duas, não, é de todos nós para a glória de Deus. Amém? Venha. Irmãos, boa noite, né? Boa noite. Nós estamos na nossa campanha aí de missões nacionais, né? Que termina, né, no final do mês de novembro. Nós vamos terminar essa campanha. Então, vamos estar falando, né? O nosso tema é a nossa divisa, né? Vamos lá. Minha pátria para Cristo. E ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. Então tem muita terra aí, né, irmãos? O Brasil é grande, nossa, né? É um país continental mesmo, né? E muita gente ainda que não escutou, né, da palavra do Senhor. E a gente às vezes fica pensando, né? Como que uma pessoa hoje, né, com a tecnologia que a gente tem, nunca ouviu falar do Senhor, mas existe pessoas que não ouviram, e muitas, né? E o trabalho que eles têm feito, né, nas cidades, né, do Brasil, implantando, né, igrejas, abrindo igrejas, né, em lugares que não existem a nossa denominação, né? Então eles têm aberto, né, essas igrejas aí em lugares que não existe, né, a Igreja Batista, e o trabalho está sendo muito abençoado, irmãos, graças a Deus. Então, o nosso alvo, que é de R$3.000, ainda falta pouco, falta 1.660 para a gente alcançar, falta pouco. Então, até dia 30 de novembro, a gente vai estar aí arrecadando, né? A gente vai estar trazendo, para quem vem, né, no almoço, a gente vai estar trazendo algumas sobremesas aí para as irmãs comprarem, né? Os irmãos, os maridos, né? Poder gastar, né? E aí vai ser tudo revertido aí para missões também. Irmãos, a gente vai estar até quem não vem de manhã,
precisa vir, né? E participar do culto da manhã, né? E para poder comprar essas delícias, né, que nós vamos fazer. E também, irmãos, no último sábado do mês é o culto dos jovens, né? Dia 29. Só que esse culto dos jovens também vai ser bem especial. Nós vamos fazer a noite do pastel. Então, também tudo que for arrecadado será revertido para missões, né? A idade não importa. Pode ser de 1 a 101, como o pastor fala, né? Tá bom? Então, os irmãos que quiserem participar, podem estar dando nome para a gente ter mais ou menos uma base de quantas pessoas que irão, né, vir. Pode falar com o nosso irmão Vinícius ou com a Bárbara, né, que não está agora à noite, mas também com ela, né? Tá bom, irmãos? Então, vamos não esquecendo, né, de orarmos também pelos nossos missionários que estão no campo, né, aí deixando, né, deixa tudo para poder trabalhar no reino de Deus, né? Então, eles também precisam das nossas orações. Amém, glória a Deus. Meus queridos, não sei se vocês se lembram, acho que há 2 semanas atrás, tivemos um missionário aqui à noite, né, que está na linha de frente aqui no estado de São Paulo, né, na cidadezinha do interior, próximo a Fernandópolis. Cardoso, ele está na cidade de Cardoso, abrindo um outro ponto de pregação em outra cidade. Queridos, nós oramos e vamos adotar aquela igreja. Nós vamos adotar mensalmente, encaminhando um valor ali para abençoar aquele trabalho, né? Porque é aquela história, né? Nós podemos contribuir orando, intercedendo, né? Podemos contribuir com as nossas finanças, mas também indo para a linha de frente. Só que eu não consigo estar em 2 lugares, você também não consegue, mas nós podemos investir na vida daqueles que estão lá. Então, que possamos alcançar a nossa pátria para Cristo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te dar a oportunidade agora de devolver o seu dízimo, sua oferta, sua contribuição financeira, genuína, aquilo que você faz de coração, não por medo de devorador, de destruidor, mas como expressão de gratidão ao Senhor nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e realizado nas nossas vidas. Devolva ao Senhor agora a sua contribuição voluntária, genuína e generosa para a glória dEle. Amém, queridos? Convidar os irmãos a voltar, se colocar de pé. E nós vamos declarar que a nossa casa vai viver para a honra e glória do Senhor nessa noite, amém? Minha casa e eu serviremos a Deus, oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Cantaremos o teu nome ao Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus, oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu amor. Bendiremos o teu nome ao Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus, oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir,
e nossas vidas consagradas no altar para o seu louvor, 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 para o seu louvor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Podem se sentar, meus amados. Eu vou chamar as nossas crianças aqui à frente, elas vão agora para o culto especial delas. Eu perguntei a uma jovenzinha se ela queria orar. Ela falou: pastor, hoje eu não quero orar, mas nós vamos prepará-la para em breve estar aqui à frente orando pelos coleguinhas, né? Hein, Gi? Muito bem, vamos orar pelas nossas crianças. Terão agora o seu culto, né? Hoje tem um grupo reduzido, mas não tem problema. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida dos nossos pequenos, te pedindo que o Senhor os abençoe, te pedindo que o Senhor fale aos seus corações, que eles cresçam, Pai querido, em graça, que eles cresçam em estatura, em conhecimento, ó Deus, em intimidade com o Senhor. Que o Teu Santo Espírito fale profundamente aos seus corações e que eles encontrem em Ti abrigo, sustento e segurança. Abençoa seus pais, abençoa os professores que estarão agora ministrando a sua palavra aos seus corações. Ó Deus, e te louvamos pelo privilégio de poder, ó Deus, cuidar e abençoar a vida dessas crianças. Assim nós te louvamos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agora eles vão para o seu culto e eu tenho algumas informações, queridos, para compartilhar. Tenho algumas informações a compartilhar com os irmãos. Estão me ouvindo agora? O microfone saiu de onde deveria estar. No dia 16/11, 16 agora de novembro, nós teremos a nossa Assembleia Ordinária. E eu quero convidar você que é membro dessa igreja e uma série de irmãos que estarão também sendo recebidos como membros para estarem conosco no período das 9 às 10 da manhã. A nossa escola bíblica dominical será suspensa para que tenhamos a nossa Assembleia Ordinária. Tá? Para a apresentação das contas da igreja, apresentação das contas da nossa construção. Eu acho que é melhor colar daqui, que de lá está muito pequeno, não estou enxergando não. Tem que trocar o óculos. Movimentação de membros, eleição da diretoria estatutária para 2026 e algumas informações que são relevantes para a vida da igreja. Então, dia 16/11, você que é membro da igreja, não perca a oportunidade, esteja conosco, para que você possa saber de fato como é que está a caminhada da igreja, como são os bastidores da igreja, como é que nós estamos investindo o dinheiro do seu dízimo, da sua oferta, como temos investido no reino de Deus. Então, nessa igreja nós temos toda essa transparência. Até o púlpito aqui é transparente, viu? Então, que você possa participar ativamente em nome de Jesus. Lembrando que dia 15/11 teremos o jantar das mulheres. Eu vou fazer um pratinho, comer lá no gabinete, já que só das mulheres eu vou comer separado. Mas dia 15/11 às 19 horas, às 19 horas, tem uma inscrição de um valor de R$30. Então participe, porque vai ser o encerramento do ano, dessa programação abençoada que foi o Ministério de Mulheres dessa igreja. Os ministérios da IBAL, cada dia que passa, melhorando, de homens, de mulheres, de crianças, de adolescentes, de jovens. É um ministério de louvor, ação social, recepção, muita coisa boa acontecendo para a glória de Deus. Então você, mulher, participe desse tempo, reserve esse sábado aí à noite. Vai ser um tempo de comunhão, de comilança também, isso é bom, né? Então esteja presente para a glória do Senhor, amém? Já foi falado, dia 29/11 também nós teremos às 19 horas a noite do pastel com jovens, jovens de 1 a 101, como já foi falado. Então venha, e o valor arrecadado aqui vai ser destinado para missões nacionais. Mas queridos, no dia 29/11 às 15 horas, eu tenho a reunião com toda a liderança da igreja. Todos os líderes de ministério, todas as pessoas envolvidas em qualquer ministério da igreja também podem participar. Essa reunião é a reunião que nós fazemos para buscar adequar tudo aquilo que precisa ser adequado, corrigir aquilo que porventura não deu certo no ano vigente, mas também de preparação para o ano que se aproxima, que é 2026. Então você que é líder de ministério, já tem falado com cada líder no particular,
Então, reserve esse dia, último sábado de novembro, às 15 horas, esteja aqui comigo, tá? Para uma reunião com todos os ministérios, né, de prospecção, de programação, já nos organizando para tudo aquilo que vai ser feito em 2026. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se preparem, porque 2026 vem com a corda toda, hein? Muita programação boa, assim como foi 2025. Esse ano foi um ano surpreendente, irmãos. Tanta coisa boa que aconteceu na vida da igreja. Então participe, se envolva, né, para a glória de Deus. E lembrando que todos os sábados nós estamos tendo o ensaio do coral da igreja, tá? O coral da igreja que vai se apresentar na cantata de Natal. Você que está no coral da igreja, participe dos ensaios, faça parte, não fique de fora, que vai ser uma programação maravilhosa. E quero lembrar para vocês que no próximo domingo, no culto da manhã, dia 9/11, nós teremos aqui uma participação muito especial do conjunto Som Maior. O Som Maior, eu acho que aqueles mais ou menos cabelo mais grisalho, assim como eu, vão se lembrar bem do conjunto Som Maior, com músicas que marcaram a nossa geração, estarão aqui conosco. São mais ou menos 20 pessoas que estarão aqui celebrando ao Senhor, conduzindo esse culto, o próximo culto, domingo pela manhã, das 10h30 até o meio-dia, meio-dia e meia mais ou menos, tá? Então esteja conosco, não perca, irmão, vai ser muito especial, irmãos, né? Momento de adoração, eles trarão a palavra. Então o culto da próxima semana estará em cargo do grupo Som Maior, que estarão ministrando ao Senhor, né, celebrando ao Senhor, e nós faremos isso juntamente com eles. Amém? Lembrando que dia 22/11, todos os alunos dos instrumentos musicais, de guitarra, contrabaixo, violão, bateria, teclas, estarão apresentando um recital aqui na igreja. Então tudo aquilo que foi aprendido no decorrer desse ano, nossa, estou até cansado, é tanta coisa para falar, né? É tanta informação, tanta coisa boa que vai acontecendo. É aula de música, é gente aprendendo a tocar instrumento. Vocês viram que a gente está com um tecladista novo aqui, né? Olha só. Diego está aqui com a corda toda, nos abençoando, né? E muita gente boa chegando, gente comprometida, gente dedicada. E nós estamos preparando a nova geração, né? Tem uma turminha aí que está dando trabalho. Então participem do recital. Né, teremos as aulas de música, que as inscrições estão abertas também já para 2026. Participe da vida da tua igreja. E se prepare, irmãos, porque 2026 promete muita coisa boa, né, com a inauguração do nosso novo espaço de culto, nosso novo espaço de educação cristã. E teremos espaço físico e com certeza Deus vai levantar pessoas que possam dedicar os seus dons, os seus talentos, para bendizer ao Senhor e para que nós como igreja possamos continuar crescendo na graça, na plenitude, no conhecimento, no comprometimento e na unção dos altos céus. Amém? E agora prepara o teu coração para receber a porção da palavra de Deus, que nessa noite vai ser ministrada por meio da vida do nosso querido irmão Vinícius. E vamos aproveitar bem dele, que ele vai ficar de férias agora 15 dias, né? Então, que Deus abençoe a viagem de vocês, amém, as férias. E que use a sua vida, Vinícius, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém. Se coloque de pé, vamos orar pela vida do Vinícius. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de nessa noite, mais uma vez, ouvirmos da Tua palavra. Queremos te agradecer, Pai querido, pela vida do Vinícius, que tem sido uma ferramenta, Senhor Deus, disponível. Alguém que tem se comprometido com a Tua obra, ó Deus, sempre disposto a servir, a trazer a Tua palavra, ó Deus, a contribuir em tantos e tantos ministérios, alguém que tem sido versátil, alguém que tem sido comprometido, usado por Ti. Usa-o mais uma vez nesta noite para alcançar os nossos corações, toque em sua mente, toque em seus lábios, use poderosamente a vida do Teu servo, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graça e paz, igreja, podem se sentar, por favor. Feliz de poder estar ministrando essa noite. Feliz também de tirar 2 semanas de férias, mais férias do serviço. Férias da igreja eu fico feliz um pouco, mas já passa. A igreja é uma bênção, é muito bom estar na igreja. Como a gente falou de manhã, eu e a minha esposa, a gente tem um prazer de estar na casa do Senhor, a gente ama de verdade estar aqui. É bom tirar umas férias também, às vezes, para você descansar um pouco, mas estar na igreja em comunhão e união com os nossos irmãos é muito bom. Acho que não sei como seria a minha vida se não fosse Jesus Cristo, logicamente. E a igreja do Senhor, essa igreja também que sempre tem nos recebido muito bem.
E falando de comunhão e união, o nosso tema desse mês, que o Espírito Santo tocou no coração do nosso pastor Saulo, falar a igreja como um instrumento de comunhão. E o título que eu coloquei na minha mensagem, eu já peço para vocês abrirem em Efésios 2, leremos do 11 ao 12. O título que eu coloquei é Quebrando o Muro da Separação. Então, hoje nós vamos falar a respeito de muros que existem na igreja e muros que devem ser quebrados para que nós possamos ser uma igreja verdadeiramente unida. Efésios 2, do 11 ao 22, que nós leremos aqui, vou deixar no telão, um texto um pouco grande, que diz assim, deixa eu ler na minha versão, que o meu PPT aqui está meio bugado. Efésios 2, 11 diz assim, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele vem e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, quebrando o muro da separação. Quando nós falamos de comunhão e união, é algo que deveria ser natural numa igreja. Não é algo estranho. Mas vai passando o tempo, a gente vai perdendo essa essência do que verdadeiramente é ser igreja. E a gente vai vendo que vai se tornando mais e mais comum pessoas que vêm na igreja, mas não se preocupam com comunhão. Pessoas que entram na igreja, assistem o culto, vão embora e acham que ali está tudo bem. E também vai se tornando comum igrejas. Podem ser mega igrejas, que é mais comum você ter megas igrejas, que é mais difícil você ter um contato muito mais pessoal, mas até igrejas pequenas que desvalorizam a união. Igrejas que às vezes você chega na igreja, ninguém pergunta o seu nome, ninguém pergunta a sua vida, ninguém te cumprimenta. Às vezes você se sente sozinho. Uma vez eu encontrei um amigo meu de longa data, ele era de uma igreja batista, ele falou, vai um dia na minha igreja. Eu falei, vamos domingo agora? Ele falou, vamos. Aí eu fui na igreja dele. E ele, como não era um homem de tanta palavra, ele faltou no culto. E aí eu entrei na igreja, procurei meu amigo, minha igreja não era tão grande, não estava lá. Ninguém me cumprimentou. Sentei na igreja. Teve o culto, teve a ceia, teve o momento da ceia. Terminou o culto, eu fiquei em pé procurando meu amigo. Falei, às vezes está trabalhando em algum lugar da igreja, não estava lá. Ninguém me cumprimentou, eu fui embora. E o culto foi uma bênção, porque a palavra foi muito boa, o louvor muito bom, foi ceia. Então foi um momento ali que eu também tomei ceia. Mas eu não senti o culto completo. Falei, faltou alguma coisa, porque parecia que eu estava lá e tinha um muro ao meu redor, porque ninguém veio falar comigo, me sentia até mal. Por quê? Porque às vezes a igreja não tem essa visão de unir, de trazer, integrar as pessoas, ter comunhão com as pessoas. E para mim comunhão é algo muito importante. Desde que eu entrei na igreja eu tenho comunhão. Tanto é que ano passado, quando eu tomei a decisão de mudar de ministério, uma das coisas mais difíceis no meu ministério foi porque eu tinha tanta comunhão na minha igreja, tinha tanto amigo, tanto irmão a longa data, você fala assim, se eu sair da minha igreja, metade dos amigos que eu tenho, eu vou perder o contato. Então, às vezes eu me preocupava com o meu ministério, mas falava assim, acho que talvez eu possa ficar na igreja, porque eu tenho muito amigo, sabe aquela questão de grupo de amigos, que você fala assim, eu tenho muita comunhão, eu vou perder essa comunhão saindo da minha igreja. Talvez eu não vou encontrar uma igreja que tenha comunhão de verdade, porque isso é muito importante, igreja. E isso não é só importante no nosso contexto. Uma igreja sem muros é uma igreja que Paulo vai pregar lá em Efésios.
Quando nós lemos essa carta aos Efésios, um dos principais objetivos dessa carta era Paulo mostrar para essa nova igreja que foi resgatada por Deus, que ela era uma igreja única. Paulo escreve essa carta mais ou menos 62 depois de Cristo, quando ele estava preso, é uma das suas cartas da prisão. Paulo estava em Barreiras, mas mesmo assim ele ainda continuava cuidando da sua igreja. E a igreja de Efésios era uma igreja que Paulo fez a sua terceira viagem missionária nessa cidade. Paulo ficou uns 2 anos na cidade ali de Éfeso, e nessa cidade Paulo pregou o evangelho praticamente para toda a Ásia Menor. Era uma cidade muito grande, a 5ª maior cidade do Império Romano. Uma cidade que era capital ali da província da Ásia Menor, uma cidade extremamente importante. E Paulo ficou 2 anos ministrando o evangelho nessa cidade, sendo que toda a Ásia Menor vai ouvir falar a respeito de Jesus Cristo por causa da vida do apóstolo Paulo. E nessa cidade, você tinha muitos gentios, pessoas extremamente religiosas, pagãos, mas você tinha muitos judeus. E eram 2 grupos, judeus e gentios. E desde a época de Paulo, esse grupo já não se dava muito bem. Quando Paulo começa a pregar o evangelho na cidade de Éfeso, vai acontecer algo bem peculiar. Aquela cidade tinha um grande templo dedicado a deusa Diana. E quando Paulo começa a pregar o evangelho, muitas pessoas começam a se converter, e aquelas pessoas da cidade que viviam por causa do templo de Diana, vendendo artefatos do templo de Diana, começam a se rebelar e falam assim: peraí, se esses judeus continuarem pregando a respeito de Jesus, porque não tinha essa separação do cristianismo? Para eles eram todos judeus. Então, se os judeus continuarem pregando a respeito de Jesus, a gente vai perder dinheiro. Então, eles começam a criar um motim na cidade para tentar expulsar aqueles judeus que estavam pregando a respeito de Jesus. E aí, quando eles estão criando aquela muvuca, aquele protesto todo, vai ter um auxiliar de Paulo chamado Alexandre que vai se levantar para tentar falar com essas pessoas. E quando eles viram que ele era judeu, eles começaram a gritar por 2 horas: salve Diana dos Éfesos. Então tinha uma hostilidade, já na época de Paulo, entre os judeus e gentios. Quando a gente fala de judeus e gentios, eram 2 povos totalmente diferentes, culturas diferentes, religião diferente, deuses diferentes, fala diferente, modo de agir, modo de pensar, modo de falar, tudo era diferente nesses 2 povos. Aí vem o evangelho. O evangelho alcança tanto o judeu quanto o gentil. E agora, como nós vamos conciliar esses 2 povos tão diferentes dentro de uma igreja? É isso que Paulo vai falar nessa carta. Paulo vai mostrar nessa carta que ele quer quebrar os muros que existiam naquela igreja. Paulo vai mostrar assim: Jesus resgatou vocês. Jesus quebrou os muros que separam vocês. Vocês são uma única igreja no Senhor Jesus Cristo. E é bem interessante que quando a gente lê a carta aos Efésios, do capítulo 2 até o capítulo 10, você vê que Paulo ele vai falar a respeito da salvação, como Cristo, na cruz, ele reconciliou a humanidade com Deus. Então ele vai falar assim: nós estávamos separados de Deus, nós estávamos sem esperança, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Mas um dia Jesus Cristo veio, Deus nos amou, Deus teve misericórdia e amor, e Ele enviou Jesus, e por meio de Jesus nós temos vida, por meio de Jesus nós somos glorificados, estamos assentados nas regiões celestiais, por meio de Jesus nós que estávamos longe de Deus, fomos aproximados. E quando nós falamos de salvação, quando nós falamos da cruz de Cristo, nós lembramos que nós fomos reconciliados com Deus na vertical, Deus nos reconciliou consigo mesmo, isso é maravilhoso, igreja. Mas nós esquecemos que o evangelho da cruz também mostra uma reconciliação horizontal, porque Jesus, além de nos reconciliar com Deus, reconciliou a humanidade consigo mesmo. Mas nós esquecemos essa parte do evangelho. Nós só lembramos, fomos reconciliados com Deus e deixamos o nosso próximo de lado. Por isso que quando nós lemos esse texto, a intenção do apóstolo Paulo é mostrar que existe sim uma única igreja. Existe uma igreja onde Jesus rompeu todas as barreiras, todos os muros. Existe agora uma igreja que tem que ser unida. Uma igreja que tem que ter vínculo com Deus. Mas uma igreja que também tem que ter vínculo com o seu próximo. Uma igreja ligada com Deus e ligada com o seu próximo. E é isso que nós vamos falar nessa noite, igreja.
É isso que eu quero tratar hoje, isso que a gente vai entrar bem no contexto, para a gente tentar entender, como se a gente fosse aquela igreja que Paulo estava dizendo. Porque essa é uma mensagem que continua sendo muito produtiva nos nossos dias. Porque, infelizmente, nas nossas igrejas, nós desvalorizamos união e comunhão. União e comunhão parece que fica de segundo plano nas igrejas. Não é tão importante. E muitas vezes nas igrejas, aquilo que nos separa acaba se tornando muito maior do que aquilo que nos une em Cristo Jesus. Nós levantamos grandes barreiras nas igrejas e ficamos separados. Nós esquecemos o que é verdadeiramente ser um em Cristo Jesus. E perdemos as bênçãos de Deus que Ele dá para uma igreja verdadeiramente unida. Então nós devemos ler esse texto e ver o que esse texto nos diz a respeito do que é verdadeira união e comunhão. De como nós podemos romper barreiras dentro da igreja. De como nós podemos, sim, partilhar das bênçãos que Deus nos deu na comunhão e na união da sua igreja. E é isso que eu vou falar hoje, igreja. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo é que nós venhamos sair daqui pensando como eu posso ser mais unido como igreja. Que o Espírito Santo venha tocar nos nossos corações. Porque o pastor Saulo falou, a gente tem muitos projetos para o ano que vem. E até para o final desse ano ainda. A gente fala do ano que vem, sempre esquecendo o final do ano. Daqui para o final do ano, até o ano que vem, até os próximos anos, nós temos muitas coisas para serem feitas. Mas nós precisamos fazer essas coisas unidos, em comunhão. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar, igreja, cadê? Se escondeu aqui. É o muro da inimizade. Como o texto é bem longo, aquele texto que eu já li com vocês, para a gente não repetir, eu quero falar aqui do muro da inimizade que existe dentro das igrejas. Quando você sai da igreja, e da igreja de Baú, você vê um monte de muro. Na nossa igreja, protegendo a nossa igreja, você vê muro no prédio. Você vai em qualquer lugar aqui da cidade de São Paulo, tem um monte de muro. Dificilmente aqui em São Paulo você vai para uma casa que não tenha muro. O muro é aquela mensagem que diz assim, até aqui você pode vir. Passando daqui você não pode entrar, aqui é minha propriedade, é minha privacidade. Se você vê alguém pulando o muro, você fala, é ladrão. Porque existem muros que nos separam. Eu não estou criticando, no meu prédio tem muro também, graças a Deus, porque senão qualquer pessoa poderia entrar. Mas quando a gente fala de muros na igreja, não são esses muros, não são essas paredes. Talvez se o Espírito Santo nos desse uma visão, a gente veria vários muros dentro da igreja separando as pessoas. Várias pessoas separadas por muros que nós criamos dentro da igreja. E esse texto vai mostrar que Jesus é aquele que destrói o muro da inimizade. Quando você olha o contexto de Jesus, eu passei bem por cima na introdução, mas quando você olha toda a história do povo judeu, toda a história do povo de Israel, você vê que eles criaram um grande muro naquele povo. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis 12, Deus escolhe Abraão, depois Isaac, Jacó, faz ali as 12 tribos de Israel. Deus separa um povo, puxa esse povo para perto, fala, agora vocês são meu povo, vocês vão ter a minha aliança, vocês vão até ter sinais que vocês me servem, vocês vão se circuncidar, vocês vão ter um sinal na sua carne que vocês pertencem ao Senhor. Eu vou dar lei para vocês, eu vou cuidar de vocês, vocês serão um povo exclusivo meu. Então Deus puxou um povo para si, o povo de Israel. Deus puxa esse povo. Esse povo está próximo de Deus. Mas os outros povos, os gentios, estavam separados. Serviam seus próprios deuses. Então, desde o Antigo Testamento tem uma separação. E quando Paulo escreve esse texto, é bem interessante que ele fala de um muro. Lá no Novo Testamento, tinha o templo de Jerusalém. O templo do Senhor. Era um templo maravilhoso, um templo lindo. E nesse templo, você tinha um local que era chamado Pátio dos Gentios. Que era o local onde os gentios podiam ir, não dentro do templo, mas eles podiam ficar nesse pátio adorando ao Senhor. Tanto é que quando Jesus vai expulsar os cambistas ali que estavam vendendo no templo do Senhor, ele expulsa os cambistas dos pátios dos gentios, porque o pessoal dominou o pátio dos gentios e não estava deixando os gentios adorar a Deus. Aí Jesus vai falar, essa casa é para ser chamada casa de oração para todos os povos. E nesse local, os gentios que queriam buscar a Deus, aqueles que não eram do povo de Israel, ficavam lá. Mas existia, além desse pátio, todo o interior de um templo.
E tinha um muro separando o pátio dos gentios para o interior do templo. E nesse muro estava escrito que era proibido qualquer gentil de entrar no templo do Senhor. Isso era tão importante ali no imaginário do povo de Israel, dos judeus, que não era permitido em hipótese alguma um gentil entrar no templo do Senhor, no local que era reservado para os judeus adorarem a Deus, sob pena de morte. Então, se entrasse um gentil ali no templo do Senhor, no local onde ele não poderia estar, os judeus iam se reunir e matar aquela pessoa na hora, sem dó. Isso era tão forte que até o Império Romano, eles não permitiam que você matasse uma pessoa sem passar por um julgamento do Império Romano. Tanto é que Jesus não é julgado por Pilatos. Eles não matam Jesus. Eles levam para Pilatos, para que Pilatos autorizasse a morte de Jesus. Porque era proibido, o judeu não podia sair matando os outros, eles tinham que respeitar o Império Romano. Salvo ali o caso de Estevão, que eles matam Estevão porque vão falar que estava tendo uma transição de liderança. A Roma estava meio que, não estava com olhos muito atentos ali para a região da Judéia. Eles aproveitaram e mataram Estevão. Mas nenhum outro caso poderia matar uma pessoa sem julgamento, salvo se aquela pessoa entrasse no templo onde ela não poderia passar. Ali, nem o Império Romano impedia que aquela pessoa fosse morta sem um julgamento. Então, Paulo, quando ele está falando de um muro, ele tem na cabeça esse muro que separava judeus e gentios, sob pena de morte. Os judeus não tinham contato com os gentios, não partilhavam da mesa com os gentios, eram dois povos extremamente separados. Quando você olha todo o Antigo Testamento e você olha as leis que Deus deu, as leis cerimoniais que Deus deu para o seu povo, muitas dessas leis eram leis de alimentação. Vocês não podem comer isso, vocês não podem comer aquilo. E essas leis, muitos estudiosos vão falar, essas leis eram porque eram animais que ali no meio do deserto, no contexto dele, eram animais que podiam fazer mal para a saúde. Outros vão falar assim, esses animais que Deus proíbe de serem comidos eram animais que se alimentavam de cadáveres, então eram animais impuros. Mas uma das principais razões de Deus fazer essa separação entre o povo, para que o povo não comesse junto, para que o povo comesse alguns tipos de animais, era para que o povo de Israel tivesse uma alimentação restrita, para que ele não pudesse sentar à mesa com outros povos. Porque alianças políticas eram feitas na mesa. Então Deus fala, para o meu povo não se corromper, para o meu povo não se entregar ao pecado, eu vou fazer com que meu povo quebre amizade com outros povos. Eles vão comer comidas que os outros povos não comem, os outros povos vão comer comidas que eles não podem comer, para que eles não tenham comunhão à mesa. Separação. Deus coloca um muro no seu povo, para evitar que aquele povo se entregasse para o pecado. E mesmo assim o povo se entregou. Quando a igreja de Jesus começa a pregar o evangelho, você vai ler isso no livro de Atos, eles tiveram uma grande dificuldade, porque eles não queriam pregar para gentios. O Espírito Santo tem que quebrar isso na igreja. Você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o apóstolo Pedro, um apóstolo que andou com Jesus 3 anos, um apóstolo que viu Jesus várias vezes falando que o evangelho era para ser pregado para todas as nações. Quando um homem chamado Cornélio, um homem extremamente piedoso, recebe da voz de Deus um chamado para que ele buscasse Pedro, lá em Jope, na casa de um homem chamado Simão Curtidor. Deus fala para Cornélio, vai buscar Pedro, que ele tem uma mensagem para você. Aí tem toda uma visão que Pedro tem de animais impuros descendo numa bandeja, e Deus falando, Pedro, come esses animais impuros. Aí Pedro vai falar, Deus, eu nunca comi animal impuro na minha vida. Mas era Deus mandando Pedro comer. E Pedro é tão cabeça dura que ele fala, eu não vou comer isso, Deus. Eu nunca comi nada impuro. E aí Deus vai falar para Pedro, Pedro, eu purifiquei esse alimento. Não torne impuro aquilo que eu, Deus, purifiquei. E quando Pedro termina de ter essa visão, que ele não está nem entendendo o que Deus está mostrando para ele, vem homens e falam para Pedro, estão te buscando para você ir lá pregar, para você falar para um homem chamado Cornélio. É interessante, eu vou resumir, que nós não temos tempo. Quando Pedro pega o evangelho para esses gentios, o Espírito Santo desce testificando o evangelho, aqueles gentios falam em outras línguas, e quando Pedro vê eles falando em outras línguas, ele não tem como negar que eles não tinham recebido o Espírito Santo de Deus, porque assim como eles falaram no dia de Pentecostes, aqueles gentios falaram em línguas. E muitos cristãos vão falar assim para Pedro, Pedro, você está pregando para gentil? Aí Pedro vai falar, mas Jesus mandou, o Espírito Santo desceu sobre eles, o que eu poderia fazer?
E a partir daquele momento a igreja começa a perceber que o evangelho não é para judeu, o evangelho é para o mundo inteiro. Então perceba como existia uma grande separação. E é quando nós olhamos aqui a carta de Paulo para a igreja de Éfeso, você vê o Paulo falando para um público que vivia numa igreja separada. Uma igreja que havia aceitado Jesus, uma igreja que era cristã, mas uma igreja que possivelmente tinha um grande muro, onde existiam judeus e gentios e não se misturavam naquela igreja. E aí Paulo tem que mostrar que Jesus Cristo é aquele que por meio do seu sacrifício quebrou toda e qualquer barreira, quebrou toda inimizade. Paulo tem que falar, não existe mais judeu, não existe mais gentio, existe um só povo, existe agora a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não existem muros de inimizade entre vocês. Na antiga aliança, Deus rejeitou os gentios, mas na nova aliança Ele traz os gentios para perto. O evangelho é para todos. O evangelho de Cristo é o evangelho de paz. Paz para com Deus, paz para com os nossos próximos. Não há muros na igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Éfeso olha essa carta, e eles têm que entender que eles não podem mais ficar separados, não podem mais se dividir. Não existe mais divisão na igreja. Por mais que essa divisão aconteceu há muito e muito tempo, por mais que existia muita hostilidade, agora em Cristo era uma nova humanidade que foi criada. Essa é a mensagem que Paulo vai trazer. Não tem muro da inimizade mais na igreja. E essa mensagem é para as nossas vidas hoje. Nós somos muito parecidos com a igreja de Éfeso. Parece que nas nossas igrejas, hoje o sacrifício de Jesus não consegue mais quebrar muros dentro da igreja. A gente olha o cristianismo em si, o cristianismo é totalmente dividido, igreja. Você tem católico, você tem protestante, e às vezes você está no Instagram, às vezes você vai ver publicação de igreja protestante ou de igreja católica, é uma briga. É protestante lá na página de igreja católica ofendendo, e é católico na página de igreja protestante ofendendo, brigando, mas são cristãos, acreditam no mesmo Jesus, mas tem um muro, tem briga. Às vezes eu até paro de ver porque eu fico com raiva e falo, meu Deus, em vez de a gente estar se preocupando com tanta coisa, a gente está brigando. Católico, evangélico. E a gente olha nas igrejas evangélicas, tem um muro também. Eu até brinquei com um amigo meu católico esses dias, que ele foi falar comigo da feriado que eles fazem a procissão lá no... Eu esqueci a cidade do interior. Aparecida do Norte, ele estava falando que tem evangélico lá evangelizando, ele ficou com raiva, porque os evangélicos... Falei, não fica assim não, evangélico evangeliza até evangélico, então não fica com raiva, não leva para o pessoal, a gente evangeliza todo mundo. E a gente olha aí o contexto das igrejas protestantes, quanta igreja protestante não tem, quanta denominação. As igrejas brigam, criam outras igrejas, e é protestante brigando com protestante. Esses dias eu falo por mim, eu briguei com um amigo meu, que é de outra denominação, por causa de comentário dele, e a gente discutiu, eu fiquei bravo, até pedi desculpa, ele pediu desculpa para mim, e a gente é dois crentes brigando no meio de um lugar que só tem pessoa que não acredita em Jesus, discutindo de igreja, e depois eu falei, meu Deus, Jesus, como faltou autocontrole ali para mim, para tratar de uma questão, e o pessoal que não é da igreja fica dando risada, brigando por causa de denominação, e a gente briga. E é triste porque você vê a igreja de Jesus muito mais separada do que era a igreja de Jesus 2000 anos atrás. Nós brigamos hoje, não só em denominações diferentes, nós brigamos dentro da igreja. Esses últimos tempos, o nosso país se separou em dois por causa de política. E eu não estou defendendo o lado A e B. Estou falando que o nosso país se separou. E aí nós brigamos com os nossos familiares, nós brigamos no serviço, nós brigamos com um monte de pessoa por causa de política. Independente de que lado está certo, nós não podemos parar de se falar por causa de política. Tem que respeitar a opinião, mas parou de ter respeito. E aí sabe o que nós fizemos? Trouxemos para a igreja também.
Ah, já briguei com a minha família, já briguei com meu amigo, eu vou brigar aqui na igreja, e na igreja nós brigamos por causa de política. E nenhum lado sai ganhando, porque quem sai perdendo é o corpo de Cristo. Nós brigamos por causa de classe social, porque tem pessoas que têm melhor condição, tem outras que não têm uma condição financeira tão boa, e nós nos separamos dentro da igreja. O pastor Saulo falou de manhã, a gente até comentou antes da ministração, igreja tem área VIP. Não faz sentido nenhum o corpo de Cristo ter separação de pessoas. Por categoria, pessoas podem pagar mais para sentar em lugares privilegiados na igreja. Não existe isso no corpo de Cristo. Então, quando nós olhamos para a igreja em Éfeso, nós vemos que nós estamos regredindo como igreja no sentido de união e comunhão, porque lá atrás eles brigavam porque eram dois povos diferentes. E hoje nós brigamos por muitas e muitas coisas. Nós levantamos muitos muros na igreja. Nós levantamos panelinhas, nós brigamos uns com os outros, nós deixamos de olhar na cara do nosso irmão. Quantas vezes a gente já não viu igreja com esse irmão no trabalho? Você fala assim, meu Deus, parece serviço. No serviço eu falo assim às vezes, com essa pessoa no trabalho não. Mas na igreja, é uma coisa que vai se tornando comum dentro da igreja, e nós achamos que é comum levantarmos muros. Panelinhas, eu falo por mim, quando eu era jovem, era paneleiro na igreja. Era um dos maiores paneleiros da minha igreja, era eu. Tinha um nosso grupinho lá que eu não queria que ninguém entrasse. Eu falava, a gente é tudo amigo aqui, vamos sair junto, não vamos deixar ninguém entrar nesse grupo. Eu lembro que eu tive uma experiência, que eu era paneleiro, tinha uns amigos meus paneleiros, e tinha um irmão na nossa igreja, que era um jovem, que ele era mais quieto, mais reservado. E aquele irmão também, ele colocava um muro, porque ele não queria ter contato com ninguém. Aí vinha o meu líder e falava assim, tenta puxar esse irmão para próximo. Eu falava, ele é chato, ele não fala com nada, ele não gosta de conversar com a gente, não gosta de mim. Aí meu líder falava, não, puxa ele, a gente tentava puxar, ele não queria. Aí ficava nessa, eu não queria que ele também saísse com a gente, ele não queria sair com a gente, ficava aquela coisa. E esse irmão faleceu. Um jovem teve problema no coração, faleceu. Aí os líderes falavam, e agora? E a gente arrependido, Senhor, se o Senhor tivesse me dado uma chance da gente se aproximar. Não tem mais chance. Até nosso líder falava, na eternidade vocês vão ter que conversar, a eternidade inteira conversando. Por quê? Porque tinha panelinha na minha igreja. Tinha muro. E não é normal isso, igreja. Então, quando nós olhamos a situação, nós precisamos voltar para o Evangelho. Olhar para o Evangelho de Cristo e ver como Cristo morreu por uma igreja, como Cristo rompeu todas as barreiras, como Cristo arrancou a inimizade que deveria haver na igreja. Nós precisamos voltar a esse Evangelho. Nós precisamos entender que o que Jesus fez por nós, além de nos reconciliar com Deus, nos reconciliou como irmãos em Cristo. Não podemos esquecer a essência da igreja. Em 1989, em novembro, eu não vou lembrar a data exata, foi um pouquinho antes de eu nascer, tinha o Muro de Berlim para os mais antigos, o pessoal que viu ao vivo, graças a Deus eu não vi ao vivo, não sou tão antigo assim, mas a gente tinha o Muro de Berlim que separava a Alemanha Oriental e Ocidental, ali depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética separaram a Alemanha, e aquele povo tinha um muro gigante separando eles. Até um dia que eles romperam aquele muro, eles quebraram, destruíram aquele muro, se tornaram a Alemanha. Uma das maiores nações que nós temos economicamente. Uma das melhores nações para se morar, um povo unido. Por quê? Porque eles romperam o muro. E hoje eu quero trazer para a igreja que nós precisamos, igreja, romper os muros que tem nas nossas vidas. Nós precisamos romper os muros que nos separam como irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, porque se hoje é um muro que separa você de ter contato com algum irmão na igreja, que você quebre esse muro. Se você coloca muros na sua vida para que você não se relacione com nenhum irmão da igreja, você deve quebrar este muro. Se existem panelinhas em nossa igreja, nós devemos quebrar este muro. Nós precisamos ser uma igreja verdadeiramente unida. Nós precisamos entender o verdadeiro sacrifício de Jesus, que traz união.
Nós precisamos entender que aquilo que nos une, Cristo, é muito maior do que qualquer muro que possa ser levantado dentro da igreja. Isso é viver o verdadeiro evangelho, igreja. Sem comunhão, sem união, com muros dentro de uma igreja, talvez nós não venhamos a experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro é que nós precisamos tirar esse muro da inimizade. Quando nós tiramos o muro da inimizade, nós viramos uma única igreja. E eu peço que vocês leiam comigo esse texto. Deixa eu só ajustar aqui que eu coloquei texto pequeno, eu não consigo ler. Aqui. Tá bugado, eu vou ler na minha Bíblia mesmo. Então, Efésios 2,19 vai dizer assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então nós precisamos ser uma única igreja, e não da boca para fora. Porque quando você vai lá no mundo, quando você vai no seu serviço, muitos serviços pregam união. Então as pessoas chegam no serviço e falam assim: a gente é uma família aqui. Mas é aquela coisa da boca para fora que você fala assim: família? Um está tentando derrubar o outro, um fala mal do outro, e agora a gente é uma família? Aí a gente fala isso na igreja: a gente é uma família. Estamos falando da boca para fora. Na igreja não pode ser da boca para fora. Quando Paulo vai falar para a igreja de Éfeso, Paulo vai mostrar: nós vamos quebrar as barreiras que existem entre vocês na igreja. E depois que essas barreiras forem quebradas, vocês serão concidadãos. Vocês serão como uma única nação. Não vai ter estrangeiro, não vai ter forasteiro na igreja. Vocês são uma nação, vocês são cidadãos celestiais. E esse texto é muito bonito, porque o judeu tinha sua cidadania, que vinha lá de Abraão, e ele podia bater no peito e falar assim: eu sou judeu. E o estrangeiro, o gentil, ele podia bater no peito e falar assim: eu sou romano. Paulo podia bater no peito e falar: eu sou judeu e sou romano. Então tinha muito esse orgulho: eu sou isso, eu sou aquilo. E Paulo vai falar assim: isso não existe mais. Vocês romperam as barreiras, e quando vocês rompem as barreiras, vocês são uma única nação. Mas não uma nação mundana, uma nação celestial. Representantes de Deus na terra. Então o que vocês são unidos, igreja de Éfeso? Uma nação. Cidadãos dos céus. Representantes de Deus na terra. Representantes do reino de Deus. Isso que vocês são. Não tem mais judeu, não tem mais romano. Só tem cristãos nessa igreja. Paulo vai falar: vocês são uma família. Porque existia também esse amor fraternal, valorização da família, principalmente dos judeus. Mas agora Paulo vai falar: não são mais só vocês judeus que são uma família. Não são mais seu pai, sua mãe, seu irmão que são família. Agora sua família também é a igreja. Vocês são todos filhos do mesmo Deus. São parentes, familiares. Paulo vai falar: vocês são assim. Se vocês forem unidos, vocês vão se tornar uma família. Se vocês forem unidos, igreja, vocês vão se tornar um santuário do Senhor, um templo para a habitação de Deus, edificado sobre a rocha que é Jesus Cristo, fundamentado sobre o ensinamento dos apóstolos, crescendo juntos como um templo. E é tão bonito essa fala do apóstolo Paulo, porque para os judeus o templo importante era o templo de Jerusalém, para os gentios de Éfeso era o templo de Diana. E Paulo vai falar: esses templos não são nada. O verdadeiro templo foi Jesus que fundou, que é uma igreja, não um templo feito de pedras. Porque até hoje esses dois templos foram destruídos, mas a igreja do Senhor permaneceu até hoje em pé. Não é mais uma igreja de uma localização geográfica que você busca a Deus. Agora Paulo vai falar que eles buscam Deus juntos. E aí o Espírito Santo habita dentro da igreja quando ela é unida. Então olha o que Paulo vai ensinar para essa igreja: rompam os muros, sejam unidos, porque vocês são uma nação, vocês são uma família, vocês são um templo do Senhor. E é essa união que eu quero que nós venhamos entender hoje, o que é verdadeiramente ser unido.
Porque quando nós falamos de igreja, não existe espaço para lobo solitário dentro de uma igreja. Falamos de manhã, o pastor Saulo falou também, não existe espaço para desigrejado. Esses conceitos são diabólicos, porque vieram separar a igreja de Jesus Cristo com um pretexto bonito, de que você pode servir a Deus sozinho, você não precisa de um pastor, você não precisa ter alguém do seu lado. São mentiras, mas que enganam muitas pessoas. Não existe espaço para individualismo dentro da igreja do Senhor. Por isso, quando nós olhamos esse texto, nós devemos sempre nos perguntar, igreja, será que nós estamos sendo uma nação? Como assim uma nação? Será que nós estamos juntos como igreja, representando o reino de Deus aqui na terra? Será que os objetivos e os princípios de Deus, a bandeira do Evangelho, será que nós estamos carregando juntos como igreja? Porque quando a gente fala de nação, principalmente brasileiro, não é um povo muito patriota. Difícil você ver brasileiro, eu sou patriota, coloca a bandeira do Brasil em casa, é muito difícil. Talvez os americanos, você vê em filme, americano é bem patriota. A gente não tem aquele patriotismo, mas quando nós falamos do reino de Deus, nós temos que ser patriotas. Lembrar que nós temos um rei chamado Jesus Cristo, e que nós representamos ele aqui na terra. Se nós somos uma igreja verdadeiramente unida, nós seremos uma grande nação que fará a diferença nesse mundo. E como é bom, não sei quem já teve essa experiência, às vezes, quando nós estamos falando do cristianismo, muitas pessoas se levantam para falar contra. E às vezes já tive a experiência de estar no serviço, debatendo, né? Porque as pessoas às vezes têm raiva da igreja, debatendo assim, mas não brigando, debatendo no sentido bom, falando que é o evangelho. E aí você está sozinho, às vezes conversando com 6, 7 pessoas, e vem alguém do seu lado e fala assim, não, a igreja também não é isso não, começa a explicar, começa a conversar. Você fala, peraí, tem um cidadão do céu aqui também, que vai me apoiar, eu não estou sozinho. Existe alguém da mesma nacionalidade que eu, brasileiro? Não, do céu. É muito bom você ter uma pessoa que junto com você faz o evangelho brilhar para o mundo. Paulo, quando fala em Filipenses 3:20, ele diz assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Uma nação que espera o seu rei voltar. Somos nós, igreja. Quando nós formos verdadeiramente unidos, seremos uma família. E às vezes a gente tem aquela coisa, eu tenho, graças a Deus, um conceito muito bom de família, mas tem pessoas que às vezes não têm. E a gente traz para a igreja e fala, mas família não é bom. Não, família é maravilhoso. Principalmente a família de Deus. Porque nós não estamos ligados pelo sangue físico, nós estamos ligados pelo sangue de Cristo. Em Mateus 12, 47 e 50, vai mostrar que a mãe e os irmãos de Jesus estavam procurando ele. O texto diz assim, alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus vai responder, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui está minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, ou seja, esta é minha família. Então, quando a gente fala, nós somos uma família na igreja, não pode ser da boca para fora. É tão bonito você chamar alguém de irmão. Porque irmão tem aquele laço que você fala, eu conto com o meu irmão. E nós precisamos ter isso na igreja. Eu lembro quando eu era mais novo, eu chegava e falava para meu pai, pai, hoje eu falei com um amigo meu, não, você não tem amigo, amigo é pai, mãe e irmão. Tá bom. Aí chegava outro dia, meu amigo é pai, mãe e irmão, você não tem amigo. Tá bom, pai. Amém. E a gente tem esse conceito que é só família que é amigo. Eu sei que família é bem mais próximo, mas quando a gente chega na igreja, a gente tem que entender que os nossos irmãos em Cristo são nossa família também. Nós podemos contar com os nossos irmãos da igreja. A igreja primitiva, um ajudava o outro, um cuidava do outro, um orava pelo outro, um se preocupava com o problema do outro. E nós, como igreja, também devemos ser assim, uma família. Será que nós estamos orando, buscando, ajudando? Será que você confia no irmão que está do seu lado para falar dos seus problemas, para orar por você, para cuidar de você, para ser um ombro amigo? Se isso não acontece, nós estamos falhando como igreja. Porque nós somos uma família no Senhor.
E a melhor coisa que tem é quando você está passando um problema, uma situação difícil, e você tem um irmão que você pode contar. Porque nós somos uma família, igreja. E nós somos o templo do Senhor, juntos. Quando nós nos reunimos como igreja, é onde o Espírito Santo vai se manifestar nas nossas vidas. É onde o Senhor é adorado, onde o Senhor é exaltado. É onde a palavra do Senhor é ensinada e pregada. É onde o Evangelho é manifestado pelo mundo. Onde? No corpo de Cristo, no templo do Senhor que somos nós. Se nós somos uma igreja unida de verdade, seremos um templo, onde Deus manifestará a sua glória dentro da igreja, mas uma igreja unida. Então nós precisamos ser isso, igreja. Você tem que se perguntar nessa noite, será que você tem trabalhado em unidade na sua igreja? Será que você tem criado vínculos de comunhão e união com os irmãos da sua igreja? Se a resposta for não, o Espírito Santo precisa trabalhar na sua vida. Se nós chegarmos aqui na igreja, e esta igreja não for uma igreja que acolhe, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem união, nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas como igreja, porque nós não podemos falhar nisso, igreja. Essa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, e já para concluir, porque o tempo já passou, mas João 17, 20 e 21, Jesus na sua oração sacerdotal, quando ele está ali com seus discípulos, antes de ser traído, antes de passar pela crucificação, ele vai falar: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer que Jesus Cristo foi enviado por Deus quando a igreja for um. E nós precisamos ser um, igreja. Peço que você se coloque de pé. Nós estaremos orando. Quando falamos da ceia do Senhor, é um momento muito especial. Porque a ceia do Senhor é um momento que nós lembramos do corpo de Cristo. E quando Paulo vai falar à igreja de Coríntios, ele vai criticar uma igreja que era totalmente dividida e tomava a ceia de qualquer jeito. Dividida, sem se preocupar um com os outros. E Paulo vai falar: vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Então hoje nós precisamos discernir. Hoje, quando nós tomamos ceia, não adianta tomarmos ceia e não nos preocuparmos com o nosso irmão. Não adianta nós tomarmos ceia e não queremos falar com o irmão, ou criarmos barreira para ter comunhão com os irmãos da nossa igreja. Não adianta nada, porque nós não estaremos discernindo o que é o corpo de Cristo. Então, quando nós falamos de união e comunhão, a ceia é um momento muito especial. Eu peço que você feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por essa ministração e por tudo que o Senhor tem a nos ensinar, Pai, a respeito de comunhão. Tudo que o Senhor vai falar com nós nesse mês, com esse tema que é tão importante, Pai. Porque o Senhor sabe que muitas vezes nós, Pai, nós erramos nisso. Muitas vezes nós temos dificuldade de ter contato com o nosso irmão. E tem pessoas que nós temos facilidade, tem pessoas que nós somos amigos, tem pessoas que nós criamos panelas. Tem outras que nós queremos excluir. Outras que nós somos assim: eu não gosto desse irmão, ele pensa diferente, ele age diferente, ele fala diferente. Eu não quero ter contato com esse irmão. Muitas vezes nós criamos um muro dentro da sua igreja e impedimos que a sua igreja seja unida. Que essa desunião que há no mundo não possa ser refletida dentro da sua igreja, Senhor. Que hoje possa ser um dia que nós venhamos romper os muros, Pai, para que nós possamos viver em comunhão com a tua igreja, meu Deus. Que hoje possa ser um dia que nós venhamos aproveitar das bênçãos que o Senhor tem para uma igreja unida. Que a sua igreja venha ser uma nação que represente o teu nome na terra, que a sua igreja venha ser uma família cuidando um dos outros, que a sua igreja venha ser um tempo para adorar e buscar o teu santo nome, que a tua igreja possa ser um, para que o mundo saiba que Jesus Cristo foi enviado pelo Deus Pai, para que o mundo, Pai, receba o teu evangelho, quando trabalharmos em unidade. Teu Espírito Santo venha trabalhar e tratar a vida de cada um, que o Senhor venha mostrar para cada pessoa aqui, o muro que ela tem levantado dentro da igreja, para que nós possamos quebrar esse muro juntos, Pai. Muito obrigado por essa igreja, Pai. Muito obrigado pela Igreja Batista, muito obrigado pela Igreja Brasileira.
Que o Senhor venha tocar e transformar a realidade das nossas igrejas nesse país, para que nós possamos ser cada dia mais unidos na Tua presença. É isso que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar que somos o povo que vive em comunhão e adoração ao nosso Deus, irmãos. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como rio, está nesse lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como rio, está nesse lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. A alegria está nesse lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, o seu dono. Ouvindo Ele está o nosso louvor. Sobre uma igreja unida, o inferno não pode triunfar, meus irmãos. Tua igreja bem unida, nenhuma poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. A alegria está nesse lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, o seu dono. Ouvindo Ele está o nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, o seu dono. Ouvindo Ele está o nosso louvor. Nosso louvor. Nosso louvor. Nosso louvor, oh, oh, oh. Amém, aleluia. Podem se sentar por um instante. Quero chamar à frente os nossos diáconos e quero convidá-los nesse momento já a iniciar a distribuição dos elementos da ceia. E quero ler também com vocês o texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 até o verso de número 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos de 23 a 26. Nós lemos assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão
e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, queridos? Falamos nessa noite de maneira muito clara, objetiva, sobre o muro da divisão que muitas vezes se levanta em nosso meio. Mas eu quero também te dizer nessa noite que o Senhor nos chamou para sermos construtores de pontes e também sermos destruidores de muralhas. O momento de ceia é um momento de comunhão, um momento no qual nós, como igreja do Senhor, trazemos à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos dá a certeza e a convicção de que as muralhas, de que o muro da separação já caiu por terra e nós temos livre acesso uns para com os outros nessa comunhão horizontal que aqui foi mencionada, mas também comunhão com o Pai de forma vertical. E nessa noite cada um de nós possa refletir da importância de sermos pontes ao invés de sermos muralhas. Se coloca de pé, nós vamos orar, consagrando ao Senhor os elementos da ceia, o pão, o suco de uva, o vinho, representados pelo corpo e pelo sangue do Senhor Jesus, que foi vertido para a remissão dos nossos pecados. E nessa noite, de maneira muito coerente, equilibrada, possamos compreender a importância desse momento solene, desse momento importante, trazendo à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Nós vamos concluir a distribuição dos elementos. Obrigado, Val. Glória a Deus. Trocar as bandejas aqui. Amém. Feche os teus olhos. Pai de amor, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer pela tua palavra, ó Deus, que nos desafiou nesta noite, ó Deus, a destruirmos o muro da divisão, que muitas vezes tem impedido que a comunhão única, perfeita, absoluta, verdadeira, ó Deus, que vem dos altos céus sobre as nossas vidas, seja algo evidente. Mas, Pai querido, diante desse momento solene, momento que nos traz união, e eu digo mais, não apenas união, mas unidade, porque queremos ser um em Ti. Pai querido, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, perdoa as nossas falhas, santifica-nos a cada dia, para que possamos viver em consonância com a Tua vontade. Por isso, Pai, consagramos esses elementos, e sabemos que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas que representam, que nos trazem à memória, ó Deus, o corpo que foi partido, levantado no madeiro pelas nossas vidas, o sangue que foi vertido, como o sangue da nova aliança, o cálice da nova aliança, que nos reconcilia com o Senhor. Ó Deus, louvamos ao Senhor pelo preço pago, te pedimos, completa a Tua boa obra em nossas vidas. Leva-nos, ó Deus, a um tempo de reflexão, de introspecção, de compreensão de que precisamos viver a cada dia, testemunhando o Teu amor, pregando o Teu Evangelho e anunciando a morte do Senhor, mas também a Sua ressurreição, até que Ele venha nos buscar. É assim que nós choramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Em memória do Senhor Jesus, comamos todos do pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos todos do cálice. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, concluímos assim esse culto nessa noite. E o desejo do meu coração é que a palavra do Senhor encontre espaço na tua vida. É que sejamos igreja, é que temos alegria em estar no meio do povo de Deus, em estar na igreja, em participar das atividades da igreja. Temos muitas atividades na vida da igreja. Pequenos grupos, culto de oração, encontros nos lares, programações semanais. Valorize esse momento. Seja igreja do Senhor.
Quebre o muro da separação e viva para louvor a glória de Deus. Então, uma semana abençoada. Que o Espírito Santo te acompanhe, abençoe a tua casa, a tua família, o teu filho, a tua filha, o teu trabalho. Que Ele fale profundamente ao teu coração. Que o infinito amor de Deus, a graça abundante do Filho e as consolações do Espírito Santo se renove sobre a vida desta igreja, não apenas hoje, mas sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Somos livres, fomos libertos pelo Cordeiro de Deus, pelo poder do seu sangue, e por isso vivemos para a sua glória, no nome dele, por amor a ele, para a glória dele. Amém e amém. E amém. Aleluia, Aleluia. Jesus. Obrigada, Deus. Boa semana a todos.